Não passou um dia sequer de janeiro que não tenha chovido. E está chovendo agora. Bom, por que que eu estou dizendo isso, né? A luz não está das melhores, mas vamos fazer este vídeo. Olha só que interessante. Eu postei recentemente no Instagram um vídeo falando sobre ansiedade e o cientista defendia a seguinte opinião, que a ansiedade é fruto de um medo. Então, nós temos as emoções base, né? E o aumento do volume do medo representa a ansiedade. Então, aqui a gente vai só classificar, que eu acho importante, tá? A gente ter bem assim delimitado. O que é uma emoção e o que é um sentimento, tá? A emoção, ela é fisiológica. Então, por exemplo, a raiva, ela desperta reações químicas no teu corpo. O medo, ele desperta reações químicas no teu corpo, tá? A tristeza, a mesma coisa. Então, a gente está falando de receptores, né? De hormônios, de adrenalina, serotonina, dopamina. Então, a gente está falando de neurotransmissores, tá? Então, eu estou falando aqui de uma questão biológica. O sentimento, ele é diferente. Por quê? Porque ele passa pela cognição. Então, ele passa pelo nosso raciocínio. A gente só tem um sentimento, porque a base daquilo foi realmente uma emoção, mas que, passando pelo nosso pensamento, aquilo evoluiu, então aquilo ganhou uma forma diferente. Por exemplo, os ciúmes. Então, você pega uma foto e aquilo te desperta ciúmes. E você fica enlouquecida de ciúmes e tal. Mas por quê? Porque você concluiu que uma pessoa estava muito perto da outra. Não importa que essa foto tem 10 anos, o sentimento que você tem ali é real e você é naquele momento. Então, isso comprova também o quê? Que o cérebro é atemporal. Então, passado, presente e futuro, para ele não tem distinção, né? Não tem diferença. Então, assim, só para fazer essa diferença entre uma emoção e um sentimento. O que esse cientista fala é o seguinte, que a ansiedade, então a ansiedade já não é uma emoção, a ansiedade é um sentimento. Ela é o quê? Ela é um volume aumentado do medo. E a reflexão que eu quero aqui gerar com você, não quero que a gente chegue numa conclusão certo ou errado. De nada adiantaria isso para a gente. Não é produtivo. O que de mais produtivo a gente pode fazer com essa reflexão? Pensar. Vamos pensar sobre ela, né? Então, esse ponto de vista que ele defende, o medo, será que eu ter medo do futuro não me gera uma certa ansiedade? Será que ter medo de não dar conta, ter medo da vida? Será que ter medo de não estar segura? Enfim, faz sentido. E aí a gente começa a evoluir nesse pensamento. Por quê? Porque a gente não precisa chegar numa conclusão. O fato desta reflexão existir vai trazer o que para a gente? Um mapeamento. Então, eu não sei se é da sua época, mas na minha época, quando eu ganhava brinquedo, vinha com um manual de instrução. É, enfim, seja, né, de montar, seja de boneca, tinha um manual de instrução ali, pelo menos minimamente, né? Como manusear, como funciona, como fazer funcionar. Nós temos o nosso manual de instrução particular. E a única pessoa que tem acesso a ele é você. Então, por exemplo, o meu manual de instrução, quem tem acesso a ele sou eu.
Aí eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Vamos supor, estou aqui supondo uma situação imaginária, tá? Vamos supor que eu ingresse num relacionamento. E falar com esta pessoa me deixa muito feliz. E qual é, o- como isso tem que refletir em mim? Por que falar com esta pessoa me deixa feliz? Será que eu me sinto aceita? Será que eu me sinto validada? Será que eu me sinto importante? Será que eu me sinto tudo isso? Você entende? Então, em algum momento da nossa vida, você vai ter que ter esse trabalhinho, e assim, não é nada confortável eu estar do lado de cá e ser a pessoa que te comunica isso, mas em algum momento da tua vida você vai ter que parar para pensar quem é você, como você opera, quais são os teus padrões, quais são os teus princípios, os teus valores, quem é você? Deixar isso sem. é, Deixar isso solto é muito perigoso, porque o risco é você se definir com padrões que não são seus. Então, é puxar essa linha, entendeu? Você tem que. Imagina que você tem aquelas lãs, é novelo de lã que fala? Não sei ao certo, mas a imagem que está na minha cabeça é aqueles negócios de lã, aquele bolinho. Só que imagina que não tá um bolinho, tá tudo com nó, tá tudo embolado, entendeu? E aí você tem que ir puxando, você tem que ir desfazendo esses nós que se formaram, porque não adianta colocar mais nó por cima. Isso não se resolve sozinho. E desfazendo esses nós é uma descoberta magnífica, importantíssima sobre o teu ser. Porque aí, se você sabe que você gosta de se sentir importante, você mesma vai conseguir trazer elementos para e reforçando isso, puxa, o que eu faço tem valor, né? O que eu ajudo, né, as pessoas aqui dentro do consultório, ou a escolha que eu fiz de profissão. Enfim, você vai encontrando elementos e você deixa de ficar refém do outro. Ah, Tamara, mas nós não vivemos sozinhos. Nós estamos em sociedade. Sim, nós estamos em sociedade, mas você não precisa depender. O risco está na dependência, porque isso não vai te gerar felicidade. Não vai. A única chance que você tem é se conhecer com profundidade. E eu digo que essa jornada não é confortável, não é agradável. Você vai encontrar coisas belíssimas sobre você e você vai encontrar coisas terríveis. E dessas coisas terríveis, você vai olhar e falar assim: preciso mudar. E aí você muda, entendeu? Então, se deparar com coisas que não são tão bonitas é a chance que você tem de ir por um outro caminho. Agora, se você nem sabe o que tem lá dentro, né, do que é composto os teus pensamentos, qual que é a raiz, isso me deixou frustrada. Por que te deixou frustrada? O meu nível de intensidade nessa aposta, né, nessa ação, nesse projeto foi grandioso para um resultado que não veio. Então, o que acontece por trás? Qual é esse manual de instrução que só você tem? E quanto mais você se conhecer, maior a chance que você tem de abaixar esses volumes de sentimentos, por exemplo, ansiedade. Então, conhecer, né, os teus padrões,
os teus caminhos internos, as tuas respostas, vai permitir com que você tenha mais e mais o quê? Autocontrole. E eu sou uma grande defensora do autocontrole. Eu realmente acredito que a gente tenha essa capacidade de dominar a nós mesmos. A gente precisa. Eu só considero uma pessoa confiável a partir do momento que ela tem condição de aplicar o autodomínio. Então, por exemplo, tenho vontade de comprar coisas. Tenho essa condição? Tenho. Então eu compro. Não tenho? Então eu não compro. Mesmo tendo a vontade. Tenho vontade de comer muitas coisas. Tenho condições para isso? Não tenho. Não vou comer. Tenho vou comer. Tenho vontades de conhecer pessoas novas. Estou num relacionamento? Estou. Não vou conhecer. Então, a gente ter esse real controle mesmo, sabe? Por quê? Porque, embora a vontade seja transitória, ela vem e vai, né? A tua ação diante dela pode não ser tão transitória assim, pode trazer consequências reais e duradouras. Então, é arriscado. Você está disposta a colocar em risco? Ah, não, Tamara, eu quero tudo, eu quero ter tudo. Então, as escolhas fazem parte de uma vida adulta. Também uma notícia super desagradável para te dar, né? Aí você vai falar, nossa, Tamara tá amarga. Não, aqui é uma troca de ideias, sabe? Se você tá num relacionamento, você deixa de ter uma vida de solteiro. Se você tá numa vida de solteiro, você deixa de ter uma vida num relacionamento. Se você decide viajar, você deixa de ter a sua rotina, né, em casa. Se você tá em casa, você deixa de. Então, assim. Se você trabalha, você deixa de ter uma vida com uma folga maior de tempo. Se você tem mais tempo, você deixa. Então é isso. A vida adulta é um composto de escolhas que a gente faz. E o que eu quero trazer aqui é que a gente realmente faça essas escolhas conscientemente, trazendo a nossa atenção, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, de onde que vem isso, esse sentimento surge de onde, vai para onde. Porque se a gente não parar para pensar nesta questão de ansiedade, ela vai dominar e ela pode evoluir. E aí tomar, né, remédios ansiolíticos, ou até mesmo a pessoa que tem síndrome do pânico. Então, a mensagem de hoje é justamente essa: é um convite para a gente rastrear, 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 como se fosse um mapa mesmo, porque a gente segue padrões o tempo todo. Não sei se está dando para ouvir, gente, está uma chuva. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Olha isso. Eu acho maravilhoso, né? Eu gosto de chuva desde pequena. Eu abria a janela de casa e eu ficava olhando as gotas na janela, assim, no vidro, né, descendo, fascinada. E só um parênteses aqui, tá? Porque eu já fugi totalmente do tema. Quando a chuva forte vem e depois que você passeia na rua, tem aqueles galhos pelo chão, né? Aquelas folhas todas e tal. Essa chuva forte, ela vai levando tudo aquilo que não é fixo, né? Tudo aquilo que não está forte o suficiente, que não está preso, porque se tiver bem enraizado, fica. Então, às vezes, essas tormentas, elas dão a sacudida, que é até uma limpeza, né? O que não tiver forte o suficiente tem que sair. E a seiva da árvore, ela tem que nutrir realmente o galho que está forte, que está firme. E eu ficava pensando nisso desde pequena e vendo as gotinhas que se juntam no vidro também, então me causa um grande fascínio. E eu estou aqui conversando com você e assistindo, né, essa beleza natural,
Mas, enfim, fecha parênteses, e vamos voltar ali na questão da ansiedade. Então, fazer esse rastreio é muito importante para que a gente conheça os nossos padrões e para que a gente saiba os pensamentos, para onde que eles estão indo, o que está acontecendo realmente dentro da nossa própria mente, tá? Eu vou ficando por aqui e eu volto amanhã com nova reflexão.